Então já prometeu aqui reciprocidade ao Guilherme Boulos e confirmou isso depois a coluna da Mônica Bergamo, onde ele diz o seguinte: vou procurar o PSOL e a rede. Sabemos que o nosso desafio é enorme e ainda falta muito tempo para as eleições, mas essa é a primeira vez em que podemos, de fato, ter um governo progressista em São Paulo. O PT já manifestou a intenção de apoiar o Boulos a prefeito em 2024 e isso segue no nosso radar. Então são palavras aí do Fernando Haddad. Ontem a gente já discutiu um pouco aqui, Paulo, o fato do Guilherme Boulos ter justificado essa desistência justamente para ter essa unidade da esquerda ao governo de São Paulo. A gente tem visto aí as pesquisas que, de fato, o Fernando Haddad tem liderado as pesquisas e, obviamente, com a saída do Boulos, isso vai acabar até se fortalecendo. Ele diz que essa unidade vai ser importante para tentar pela primeira vez derrotar os tucanos aqui em São Paulo e também uma possível vitória do bolsonarismo, representado pela figura do ministro Tarcísio, também para tentar puxar voto para o PSOL lá na Câmara. O PSOL que hoje tem 3 deputados federais eleitos, né, Paulo? E com se o Boulos tiver aí uma boa margem de votos, esse número pode vir a aumentar. Mas os caras estão discutindo 2024 já? 2024. Você vê como a coisa está acelerada, né? Você vê como a coisa está acelerada. Aliás, Paulo, olha o grande... Olha o saltinho, hein, turma? O grande... Você fala do salto, já estão dizendo também que se o Lula vencer, Boulos será ministro. Não, então já tá. Então tem ministério já pronto e candidatura à prefeitura pronto. Só tem que combinar com o povo. Mas e se, por exemplo, se o Haddad perde em São Paulo, será que eles mantêm esse apoio para o Boulos? Para a prefeitura? Ou é tipo um combinado assim, você sai, então daí eu vou ganhar aqui e aí eu apoio você ali? Também fica a dúvida, né? E aí, Andressa, eu quero te ouvir um pouco, seu primeiro comentário aqui do nosso Morning Show, para entender um pouco como é que você vê essa atuação do PSOL, porque muita gente fala que o PSOL seria uma linha auxiliar do PT, né? O que você acha? Pois é, Paulo, ontem o Guilherme Boulos retirou a candidatura dele ao governo. Antes que nós pudéssemos, de fato, comemorar esse feito, ele já no tweet seguinte anunciou que seria candidato a deputado federal. Politicamente falando, foi uma estratégia muito inteligente, até porque em todas as últimas pesquisas divulgadas ele figurava bem atrás do candidato Fernando Haddad, do Márcio França e também do ministro Tarcísio. Então agora ele tem uma real possibilidade de assumir uma cadeira na Câmara e, mais preocupante ainda, de ser um grande puxador de votos do PT. O que me preocupou mais ainda também no tweet do Guilherme Boulos foi ele dizer que seria candidato a deputado federal porque o Congresso precisa de políticos fortes para apoiar projetos populares. Isso, naturalmente, é uma frase contraditória. Qualquer pessoa que tenha o mínimo de conhecimento do andamento das coisas no Congresso sabem que, para apoiar medidas populares, a coisa flui muito facilmente. A gente precisa realmente de políticos fortes e compromissados para aprovar os projetos que, apesar de impopulares, são absolutamente necessários para o progresso do nosso país. Agora, quanto ao Fernando Haddad apoiar essa possível candidatura dele lá em 2024 para a prefeitura aqui de São Paulo, acho que muita água ainda vai passar embaixo dessa ponte e sabe-se lá quais desenhos PT, PSOL vão fazer daqui até lá. Lembrando, gente, que o Boulos deu um baile no PT em 2020, né? Vocês lembram a atuação do candidato do PT ele aqui em São resistiu, Paulo? né? Não bateu nem 10%. Ou seja, vai apoiar, lógico que vai apoiar o Boulos, se ele for candidato. Tinha a conversa em 2020, Paulo, do Boulos abrir mão também para apoiar o Gilmar Tato, né? Ele falou, não, peraí, mas eu que estou liderando as pesquisas aqui, então vou manter a minha candidatura e o PT não abriu mão. Né? Então é um gesto importante que o Boulos faz agora. Vamos ver se ele vai ter mesmo essa reciprocidade em 2024, se é que isso vai acontecer, como você bem disse. Paulo está muito longe ainda desse cenário, né? Zoe Martínez, Boulos é a renovação da esquerda? Oh, meu Deus do céu. Ô, Paulo, eu fico imaginando assim, quando eu recebi a pauta hoje de manhã, que pesadelo, eu não sabia se eu estava acordada ou se eu estava no meio de um pesadelo. Porque assim, imagina esse cenário aqui, Lula, presidente da República, Haddad, governador de São Paulo, que é o que move a economia do Brasil, a cidade que move a economia do Brasil, e o Boulos, prefeito de São Paulo. É um retrocesso total, de nada adiantou, né?
de nada vai adiantar, porque ainda não aconteceu, graças a Deus, e confio na inteligência do brasileiro, mas de nada vai ter adiantado ter colocado um presidente de direita que foi sempre muito veemente contra as invasões do MST e agora desfazer, né, tudo o que o Bolsonaro vem fazendo, principalmente nessa questão do MST. O Boulos nunca trabalhou na vida. A única coisa que o cara sabe fazer é invadir propriedade privada. E as pessoas que votam nele, sim, infelizmente ele tem um eleitorado forte aqui em São Paulo, não cedem as suas casas, não cedem as suas propriedades para os bandos aí do MST invadirem as suas casas. Porque a única coisa que o Boulos sabe fazer é liderar esse movimento terrorista que invade a Bolsa de Valores, invade comércios, né? Destrói lavouras e destrói o trabalho de trabalhadores de bem. Já fizeram até reféns com armas brancas. Então, são realmente criminosos o que o Boulos, né, comanda, pessoas que o Boulos comanda. Seria um grande caos para o Brasil. Graças a Deus, eu imagino, confio na inteligência brasileira que, apesar de ser um pouco ignorante, acredito que não coloque essas pessoas no poder. E antes de Boulos prefeito, ainda poderíamos ter um Boulos ministro, né? Qual será que seria o Ministério de Boulos? Essa é uma boa pergunta. E tem um outro ponto importante. O item, o boné do MTST virou moda agora, né? Vocês viram, né? Nossa, lá em Paraty tinha um gringo com boné do MST. Você viu? Eu fiquei estressada, Paulinha, cálmate. E eu, meu Deus, Paulinha, olha isso, Paulinha, o francês, era francês, né? O francês vem pro Brasil apoiar MST. O cara foi pra Cuba. Muito bem. Meu caro Felipe Pena, bom dia para o senhor. Eu vejo que o senhor está assistindo atentamente os comentários de Andressa e Zoe Martínez, mas eu quero uma avaliação sua. E justamente você é um cara mais progressista, visivelmente, a gente sabe que você participa aqui, seus comentários. Mas eu queria muito entender um pouco dessa estratégia, ô Pena. Você acha que ela está acertada de antecipação eleitoral dessa maneira, já com definição de ministro, com definição de candidato a prefeito de São Paulo? O que você acha? Eu fui um crítico aqui desde o primeiro programa disso que você chama, Paulo, de salto alto, que acho que foi a primeira pergunta que você me fez na minha primeira participação. Mas sobre estratégia eleitoral, eu vejo 3 pontos aí, se você me permite elencar. O primeiro ponto é que a gente está num ano eleitoral em que a cláusula de barreira está elevada, o sarrafo foi elevado. Então, o pessoal que está em federação com a rede vai precisar de puxadores de legenda para fazer uma bancada federal. Não é só forte, a Andressa tem razão, a palavra não é forte. No caso aqui, a palavra é numerosa, uma bancada numerosa para poder ultrapassar essa cláusula de barreiras. E, nesse sentido, o Guilherme Boulos, que teve uma votação muito expressiva na prefeitura, quando foi candidato a prefeito, deve eleger com ele 4 ou 5 deputados e aumentando, portanto, esse número. Então, como estratégia eleitoral para o PSOL, é muito inteligente que eles coloquem o Boulos na Câmara Federal. E aí a gente vê outra coisa interessante, que é a migração de votos do Boulos para o Fernando Haddad, coisa que não acontece pelas últimas pesquisas, aliás, pela última pesquisa, com o Márcio França. A gente viu aqueles 4 cenários da pesquisa Quest e viu que no primeiro cenário, com Boulos e França na disputa, o Boulos tinha 7% dos votos e o Haddad 30%. Depois, sem Boulos e sem Márcio França, o Haddad subia para uns 36, 37, o que significa que ele herda os votos do Boulos, mas não herda necessariamente os votos do Márcio França, que tem um perfil um pouco mais conservador. E esses votos, naquela pesquisa, a gente percebia que migravam muito mais para brancos e nulos e alguns até para o próprio Tarcísio, que é um carioca que vai disputar o governo de São Paulo. Então, acho que como estratégia eleitoral, ambas as decisões são acertadas. E tem um último ponto que eu queria mencionar, se você me permite, que é sobre o próprio Boulos. Como você muito bem disse, o Boulos deu um banho no PT nas últimas eleições municipais por causa da sua linguagem. O Boulos tem uma linguagem muito adequada a campanhas eleitorais. Ele soube se reinventar, ele soube fazer do seu perfil do Instagram, por exemplo, uma grande ferramenta eleitoral. Eu me lembro de um vídeo dele que acusavam ele de não morar na Zona Sul de São Paulo, de ter um carrão do ano. Aí ele pegava a câmera do seu próprio celular, ia saindo pela sua casa na Zona Sul de São Paulo e mostrava o seu Celtinha, que era o famoso carro que diziam que ele tinha. Boulos é um professor da UF, trabalhador... Andou de jatinho, hein, Pena? Não é só Celtinha, pode andar de jatinho, hein? Eu quero que todos andem de jatinho, que todos tenham um iPhone, velho. Isso não é problema. O problema são as ideias do Boulos. E as ideias do Boulos são muito compatíveis com tudo que ele fez durante a vida.
Ele fez essa opção por morar na Zona Sul de São Paulo, por estar perto dos sem-teto, e o MTST é um movimento que nunca invadiu nenhum prédio que não fosse inapropriado, que não fosse desapropriado, perdão. Os prédios que o MTST invade, tenho que lembrar, são prédios que têm dívidas com o poder público maiores que até o próprio valor dos prédios e que, portanto, já não pertencem àqueles que eram seus antigos donos. E num país, principalmente numa cidade como São Paulo, que tem tantos moradores de rua, uma defasagem de moradias tão grande, é um movimento que tem que ser louvado, como o MTST, e não criminalizado. E, por favor, não digam que o Guilherme Boulos nunca trabalhou na vida. É um professor da USP, respeitado e com um trabalho público muito eficiente e muito respeitado no Brasil e no exterior. Sim, com certeza, muito respeitado. Deixa eu te corrigir, Pena, com todo respeito, mas no final do ano passado, o MST invadiu a Bolsa de Valores. E digo mais, tem notícias de alguns anos atrás, né, depoimento de policiais, onde eles falam sobre as invasões do MST à propriedade privada, a fazendeiros que tinham pessoas dentro, tinham funcionários. Hoje estava lendo uma notícia que tinha de 2018, onde teve um caso que tinham funcionários dentro limpando a fazenda e o MST chegou com facão ameaçando essas pessoas e obrigaram esses funcionários do dono da fazenda a irem para o acampamento com eles. Então você está sendo leviano aí, você falando que eles só ocupam terras que não tem pessoas dentro, tá? É mentira isso. Permita te corrigir um minuto. Eu não sou leviano, não, Zoe, né, por favor. A gente nunca ataca a pessoa, ataca as ideias dela sempre. Há diferenças entre o MTST e o MST, são movimentos diferentes. O MST é um movimento que atua no campo e o MTST é um movimento urbano que atua na cidade. O MTST não invade fazendas, não invade propriedades urbanas. O MTST invade propriedades que estão ali com o IPTU sem pagar, que já estão desapropriadas pelo poder público. Mas que tem dono. Tem dono, Pena. Deixa eu terminar. Que já efetivamente não tem mais dono porque estão em processo judicial de desapropriação. Já pertencem unicamente ao Estado ou ao município, que não dá nenhum segmento àquele imóvel. E, portanto, aquele imóvel vai se depreciando, aquele imóvel vai acabando. Não existe nada pior para um imóvel do que a desocupação. Mas isso é uma discussão de propriedade privada, né, Pena? Aí nós vamos discutir propriedade privada e existe um outro conceito em relação a isso. Aí nós vamos discutir vários conceitos, Paulo, inclusive o que está na Constituição, de que todo brasileiro tem direito à moradia, à saúde e à educação. A gente pode discutir isso de forma jurídica. Ô, Pena, tem duas mulheres hoje contra você. Hoje, se você reparou, como eu vi o Instagram da Andressa, eu vim de amarelo até em homenagem a ela para a gente poder combinar. Obrigada, Pena. Bom dia. Fico muito feliz com a homenagem. Apesar de eu discordar de 99% das coisas que você fala, eu adoro você, acho você um lorde. Eu quero concordar com você, inclusive, quando você diz que o Guilherme Boulos fez um ótimo marketing através das suas redes sociais. Realmente, ele se reinventou, ele fala super bem nas redes sociais dele, ele filma, ele mostra esse saltinho dele, que também virou mais uma ferramenta do marketing dele, que é esse saltinha. Agora, a comunicação dele não deixa de ser, agora usando a palavra da Zoe, leviana. Ontem mesmo, no tweet que ele fez, ele citou teto de gastos, reformas trabalhistas, privatizações, sem citar que a real intenção dele e do governo do PT e da esquerda como um todo é justamente revogar todas essas medidas que precisaram de um Congresso muito forte e compromissado para serem aprovadas e que agora a esquerda quer entrar com essa bancada forte de esquerda para revogar todas essas medidas que foram tão necessárias e importantes para o andamento do nosso país. Posso responder? Só no minuto? Para fechar, Pena. Eu discordo de você porque, primeiro, me falaram que a reforma trabalhista ia trazer mais empregos e não trouxe mais empregos. Pelo contrário. A reforma da Previdência ia trazer uma Previdência superavitária e não trouxe uma Previdência superavitária. Também disseram que o preço da gasolina ia cair e o preço da gasolina não caiu, só aumenta. Então, você tem razão quando fala sobre o Congresso no seu Instagram, que não é um Congresso forte que a gente precisa, mas assim um Congresso compromissado. E aí ele é compromissado de acordo com as ideias de cada bancada que a gente tem que respeitar. Eu acho que a gente tem que ter uma bancada de direita forte, mas uma bancada de direita forte não nesse sentido que a gente
da palavra de força, uma bancada compromissada com ideias que sejam ideias pensadas, refletidas. Já tivemos Carlos Lacerda como um grande ícone da direita, José Guilherme Melchior. São essas pessoas inteligentes, com cultura, com cabedal cultural, que eu quero ver na direita para discutir com pessoas que também são inteligentes, como o próprio Guilherme Boulos, pessoas que têm também um cabedal cultural, mas que pensam diferente. Um professor da USP, que tem suas ideias, tem sua organização e tem o que dizer na Câmara Federal. Vini. É disso que a gente precisa, desse debate lá. E quero te ver muito lá, Andressa, no Congresso, para debater com essas pessoas também.